Bom dia, eu sou o Calhau Furtado e eu vou falar um pouco sobre equilibração majorante, como é que ela funciona e sobre sua aplicabilidade. Vamos lá. Quem criou essa técnica pedagógica foi Juan Delval, que é um professor da Universidade Autônoma de Madrid e que foi aluno do Piaget, que é o pai do construtivismo. A equilibração é uma técnica de ensino que ela trata, ela tenta colocar o aluno como foco principal da criação de conhecimento. Diferente de técnica de educação tradicional, onde o professor chega em sala de aula, fala sobre um tema, fala, explica, ensina, dá regras, mostra. Na educação, nessa técnica educacional, na equilibração, isso meio que não acontece. O Delval, agora eu vou citá-lo direto, ele vai falar que a aprendizagem depende dos conhecimentos anteriores de cada um e de suas experiências. Para ampliá-la, além de propor situações que desestabilizem os conhecimentos estabelecidos, é preciso que eles se sintam motivados a realizar um esforço cognitivo para superar o problema. Quando Delval faz essa citação, faz essa afirmação, ele está dizendo que na educação só o professor falar não é o suficiente, que para ocorrer a aprendizagem é necessário que a gente coloque em xeque os conhecimentos pré-estabelecidos pelos alunos, de forma a propor desafios que os façam internalizar um problema e, através de seus conhecimentos anteriores, formar um novo conhecimento. Isso é o aprender a aprender. A gente tem que ensinar o aluno a, sozinho, chegar no conhecimento. Nessa técnica, usando essa técnica da equilibração, o professor ele se torna um elemento secundário no processo de ensino-aprendizagem. Ele não é mais o vetor primário do conhecimento. Ele vai atuar em sala de aula de forma a auxiliar o aluno a chegar no conhecimento através de desafios ou de levantamentos ou de questionamentos que são apontados pelo professor. E aí o professor vai se movimentar, vai ajudar o aluno a chegar nesses conhecimentos sozinho. E tipo, qual que é a vantagem? Por que isso é bom? Porque a equilibração é pensada principalmente para educação básica, para educação infantil, crianças mais novas. Dessa forma, a gente vai criar estudantes, pessoas, indivíduos, membros ativos da sociedade, que, quando mais velhos, vão ter capacidade de, por si só, questionar e chegar a um conhecimento. Eles não vão ser reféns de de conhecimento pronto. Eles não vão ser refém de alguém que chega e fala evolução é isso. Ou azul é azul porque é azul, o céu é dessa cor porque sim. Eles vão ser pessoas que vão desenvolver um senso crítico maior, que vão desenvolver a capacidade de alcançar o conhecimento de forma própria. Isso é muito positivo. Mas tipo, a equilibração não são só flores. Para que isso acontecer, a gente tem que ter alunos que estão motivados a buscar o conhecimento de forma própria, sem o auxílio direto de um professor. Para Montovani de Assis, que é uma professora aposentada e coordenadora do Laboratório de Psicologia Genética da Universidade Estadual de Campinas, quando perguntamos algo que está completamente fora do campo de compreensão da criança, em situações em situações que desafiam sua inteligência, em geral, ela simplesmente ignora a proposta de trabalho ou muda de assunto. Com isso, a professora Montovani de Assis quis mostrar que a equilibração, ela para funcionar, a gente precisa de uma turma motivada, que esteja disposta a aceitar e encarar esses desafios, entendeu? Mas que, tipo, em situações que eles encaram, a equilibração vai ser
absolutamente positiva. Por exemplo, uma criança pode perguntar, pode pensar por intuição ou analogia que o gato é um ser vivo porque se movimenta. O gato é um ser vivo. Ele se movimenta. Tipo, tá correto. Mas não é porque se movimenta que um gato é um ser vivo. Nesse caso, o professor, usando o método da equilibração, teria que criar uma forma de fazer o aluno chegar à conclusão de por que o gato é um ser vivo, se baseando na informação que ele já tem. O gato é um ser vivo porque se movimenta. Dessa forma, o professor ele vai usar um conhecimento prévio do aluno, ele sabe que um gato é um ser vivo, ele sabe que o gato se movimenta, para fazer o aluno chegar no conhecimento correto. Por que o gato é um ser vivo? Entendeu? Tipo, isso é uma coisa... Esse é o objetivo da equilibração. A parte difícil da equilibração, na verdade, é a aplicação. Porque se você precisa de alunos motivados, que estejam dispostos a aceitar os desafios propostos para formar um conhecimento, chegar a algum lugar, a gente precisa de todo um aparato educacional que dê suporte e que facilite com que os alunos cheguem nesse ponto. E é justamente sobre a aplicação que é o tema principal do seminário. Como é que a gente aplica a equilibração? O que a gente pode fazer para conseguir a aplicabilidade coerente desse método? Para a gente chegar na parte da aplicabilidade, a gente tem que utilizar uma corrente pedagógica que dê suporte a esse tipo de prática. Que corrente pedagógica é essa? Construtivismo. Não é, sem motivo que o pai da equilibração seja aluno do Piaget. Piaget é o pai do construtivismo. Na educação construtivista, o conhecimento é ativamente construído pelo sujeito e não passivamente recebido do professor ou do ambiente. Cada estudante vai ser visto como alguém com um tempo único de aprendizagem e que o trabalho de grupo, do conhecimento em grupo, é valorizado. O que isso significa? Significa que no construtivismo o professor não é um agente primário de conhecimento. Que o professor está lá para ajudar o aluno a chegar no conhecimento. Que o professor está lá para ajudar os alunos a alcançarem o conhecimento. E isso respeitando o tempo de cada aluno. Fazendo-os trabalhar em grupos para chegar no conhecimento. É uma forma de... É uma corrente pedagógica que visa muito o trabalho em equipe e não a individualidade, mas a capacidade dos alunos de por si só chegarem ao conhecimento. O aluno no construtivismo, ele não vai captar o conhecimento no ar, no ambiente ou nas falas do professor. O conhecimento chega até ele através de suas próprias reflexões internas e do suporte do professor. No construtivismo, o professor ele é o agente secundário. O aluno vai desenvolver o conhecimento sozinho. No caso, em grupos, né? E para a gente conseguir aplicar a equilibração, a gente precisa aplicar o construtivismo. A Delia diz no livro Piaget-Vygotsky, Novas Contribuições para o Debate, que aceitar que as crianças são intelectualmente ativas não significa supor que o educador é passivo. Pelo contrário, significa assumir modalidades de trabalho que levem em consideração os mecanismos de construção do conhecimento. Com essa fala, a Delia, ela está dizendo que falar que o aluno é intelectualmente ativo, falar que o aluno é capaz, é intelectualmente capaz, não é falar que o professor não vai fazer nada. Não é falar que o aluno vai estudar sozinho, o professor está em sala de à toa. Não, é falar que o aluno é intelectualmente ativo, ele tem capacidade de alcançar o conhecimento sozinho. O professor está lá para colocá-lo no caminho certo, tirar dúvidas, facilitar a aquisição do conhecimento.
e não tentar transmitir de maneira robótica um conhecimento para a cabeça de 30 alunos dentro de uma sala de aula. Tipo, o construtivismo é uma corrente pedagógica que tem a finalidade de ensinar o aluno a construir o próprio conhecimento. Dessa forma, o aluno vai ser essencial para a educação. O aluno vai acrescentar contribuições para o ensino-aprendizado. E é isso que a equilibração procura. Na minha opinião, e através de diversos textos que eu li, a equilibração é uma técnica que, assim, é uma técnica que funciona baseado nos pensamentos do construtivismo. Para você aplicar a equilibração dentro de uma sala de aula, você tem que aplicar o construtivismo. E fora da sala de aula, para você aplicar a equilibração é mais fácil. Para você ensinar uma criança alguma coisa, ao invés de responder sua pergunta de forma direta, quando, por exemplo, seu filho, ou seu sobrinho, ou seu primo mais novo, chega em você e pergunta: por que o céu é azul? Ao invés de responder diretamente por que o céu é azul, você o questiona: por que você acha que o céu é azul? E através do conhecimento que ele te fornecer, você auxiliá-lo a chegar no conhecimento correto. É isso que a equilibração procura, e principalmente através da corrente pedagógica do construtivismo. Eu espero que esse seminário tenha sido útil, vocês tenham entendido, e é isso.